Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Ok, queridos, nós estamos na sequência em uma viagem extraordinária de estudarmos a Bíblia livro por livro. Então são 66 rotas que nós estamos acompanhando. E chegou finalmente o momento de analisarmos os livros históricos. Até aqui nós vimos o panorama do Antigo Testamento, introdução geral do Pentateuco, e aí estudamos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Semana passada nós encerramos o 5º livro do Pentateuco, o Deuteronômio, e chegamos finalmente aos livros históricos. Os livros históricos são 12 livros: Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Esdras, Neemias e Esther. São um total de 12 livros. Eu citei todos aqui? Faltou Crônicas, né? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. São um total de 12 livros. Nosso objetivo aqui é fazer a introdução geral dos livros históricos. E aí no próximo domingo já é o primeiro domingo do mês, é? Eita, já é ceia. Então nós não vamos ver no culto de ceia. Então no domingo seguinte nós vamos estudar o livro de Josué. Lembrando aos irmãos que você não paga nada por esse curso, absolutamente nada. E a palestra que eu vou dar aqui, né, é um pouco semelhante ao do seminário, porque seminário eu tenho 3 horas para falar, aqui eu tenho 1 hora para falar, né? O seminário, então, a gente acaba sendo um pouco mais profundo. Então, a folha custa apenas R$1, que é o valor da impressão, só R$1 para você ter em mãos. Se você não desejar a folha, não tem problema, pega um caderninho, uma caneta. Aí, se você for pagar R$1 toda vez, vai dar mais de R$60 no final. Você pode chegar de uma só vez, procurar a irmã Mariana e pagar R$50, você vai ganhar o livro. Esse mesmo livro que vai ser cedido, o nome dele é Teologia Bíblica, vai ser o mesmo usado no seminário, evidentemente com maiores informações, né, o livro. Quem tem acompanhado tem visto que a gente tem colocado no papel um esboço, de uma forma sucinta, de uma forma bem objetiva, sintetizando e resumindo. Então, quem desejar R$50, moral da história, há uma grande vantagem. Você pagou R$50, você vai ter direito a todas as laudas, e no final de tudo, você vai ter o livro, né? E o livro realmente é esse valor, porque é um livro maior, provavelmente 200 folhas, não sei, 250, com mais informações, porque a gente tem apresentado não somente o esboço do livro, mas a apologética do livro, a arqueologia do livro, né, todos os detalhes de cada livro. Tem sido uma experiência, os irmãos têm acompanhado, muito boa. Então, fique à vontade, conforme você bem quiser, e você tem a opção também de comprar somente as folhas e no final comprar o livro. Fica tudo mais caro, no final de tudo você vai gastar mais do que o dobro. Então, vale a pena comprar o livro, alguns irmãos já compraram. E esse livro vai ser produzido aqui, né? Então, vai demandar um tempo, um espaço, mas é provável que a gente esteja dando curso e o livro já esteja conosco em mãos. Vamos, então, direto ao assunto. Introdução aos livros históricos. Ok. A segunda seção do Antigo Testamento é composta por 12 livros. Quais são? Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses livros são conhecidos como históricos. São conhecidos como históricos porque descrevem a história de Israel após o período do Pentateuco, apresentando toda a saga da conquista da Terra Prometida sob a liderança de Josué,
até a restauração das muralhas de Jerusalém após o cativeiro babilônico sobre a liderança de Neemias, ok? Deu para entender aí? O que são os livros históricos? O nome já diz tudo. Aqueles que vão descrever a história após o período do Pentateuco. O Pentateuco nós temos Gênesis, que é o princípio, nós temos Êxodo, que é a saída, nós temos a saída do Egito, né? Nós temos Levítico, que é o livro da lei, nós temos o livro de Números, onde está fazendo uma organização, por isso o número de Números, vendo as tribos, quantas pessoas havia, e Deuteronômio é a repetição da lei. Agora chegou o momento de Moisés se despedir, passar o bastão, e a história continua, e continua com a conquista da terra prometida, né, através de Josué. E esses livros históricos, eles vão até Esther, né? Depois vem os livros poéticos que nós vamos estudar aqui, Jó, Salmos, Provérbios, Cânticos e Eclesiásticos. Depois vem os profetas maiores, que nós vamos estudar aqui, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, nós vamos estudar aqui. Depois vem os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São os 12 menores abandonados que a gente mal escuta e mal acompanha. Ok? Então vamos lá. As categorias dos livros históricos são clássicas. É bom ligar o refletor, pelo menos o último, porque os irmãos não vão ter condições de acompanhar a apostila. Ok, obrigado. A categoria dos livros históricos são classificados das seguintes formas. São 12, mas classificando os livros históricos, nós classificamos da seguinte forma: históricos proféticos, históricos escritos e históricos bibliográficos. Explicar um pouco bem. Na Tenach, a Bíblia dos judeus, ela é chamada Tenach, o Antigo Testamento. Aí lá é dividida entre a lei, que é o Pentateuco, entre os escritos e as profecias. Na Bíblia dos judeus, o Pentateuco para os judeus é a Torá, né? Lá, esses livros aqui estão na categoria de profético. Ele vê Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis como profético, devido ao teor profético presente em suas mensagens. Então, quando você tiver a oportunidade de consultar a Tenach, as escrituras do Antigo Testamento, que são 39 livros, às vezes as categorias de seções estão diferentes da nossa, mas o conteúdo é o mesmo. O conteúdo, não há nenhuma alteração. Nós herdamos o Antigo Testamento dos judeus. Os cristãos herdam o Antigo Testamento dos judeus assim como ele é. Não fizemos nenhuma alteração. Porém, no período da Contra-Reforma, a Igreja Protestante fez a reforma, a Igreja Católica fez a Contra-Reforma. Aí a Igreja Católica acrescentou mais 7 livros. Nós vemos isso aqui no panorama do Antigo Testamento. E esses 7 livros são chamados apócrifos. O A é um prefixo de negação. Hipócrifos é inspirado, a expressão. Então, significa livros que não são inspirados. Então, foi acrescentado esses 7 livros no intuito de defender seus dogmas. Há uma diferença de doutrina e dogma, né? Algumas coisas eu vou repetir para que os irmãos possam compreender, porque é uma sequência, né? Quem estava desde o início vai ter maior facilidade de entender. Há uma diferença de dogma e doutrina, grande. E às vezes eu vejo pessoas dizendo, eu não gosto de doutrina, então você não ama Jesus. Eu não gosto de doutrina para quê? Você não ama Deus. Porque se você for encontrar nas Escrituras, o que mais fala sobre a doutrina da verdade, e também vai falar sobre a importância que há na doutrina. Então, deixa eu te explicar o que é doutrina. Doutrina é a verdade da Bíblia. É a verdade da Bíblia. Dogma é a interpretação que uma religião se faz dessa verdade. Então, os dogmas podem ser errados. Doutrina nunca é errado. Quer que eu dê um exemplo aqui melhor?
doutrina, o batismo nas águas. Isso é uma doutrina. Dogma, se vai ser por aspersão, infusão ou imersão. Aspersão, aspergindo água. Infusão, molhando um pouquinho a cabeça. Ou imersão, onde a pessoa, nós batistas, entendemos que a doutrina deve permanecer, porém, o dogma que nós defendemos é que seja dentro das águas. Estão entendendo isso? Porém, o mais importante é a doutrina, que é o batismo. Vou dar um exemplo melhor. Digamos que uma pessoa está 20 anos acamada, e a gente conhece pessoas que, infelizmente, sofrem dessa situação. 20 anos acamada, ela não tem como ir ao rio. Então, se ela não tem como ir às águas vêm até ela. Leva as águas até ela, e aí não importa se vai ser por infusão ou aspersão, o que importa é que a doutrina do batismo se cumpra na vida dela. Deu para entender? Doutrina, batismo. Dogma. Aí tem muitas igrejas aí pentecostais, rígidas e rigorosas. Aqui tem doutrina. Aqui mulher não usa calça jeans. Aqui mulher não usa maquiagem. Homem não joga bola porque aqui não tem doutrina. Aqui tem doutrina. Sabe nem o que está falando. Não é? E tem uns até que forçam o texto. Eu vi uma vez que um camarada foi pregar, né? Não sei se isso é verdade ou não, mas eu vi essa história. Ele abriu a Bíblia e leu lá. Meus irmãos, está escrito aqui, ó, Jesus manda parábola. Era parábola, mas ele disse parábola. E eu fui estudar a Bíblia e percebi porque Jesus manda parábola. Olha, está amarrado, né, Braz? Se pudesse levar um esporte para o céu, tu levaria qual? Esse é 2000. Né? Jesus manda, em primeiro lugar, Jesus manda parábola porque Jesus disse que o juiz é iníquo. O juiz é iníquo. Segundo lugar, porque Jesus disse, tirai a trave. Terceiro lugar, porque Jesus disse, o campo é o mundo. Então, para a bola. Pronto, fez a pregação dele. A triste realidade, gente, é que tem muitos dogmas sendo interpretados, impostos como doutrina e não são. São tradições da igreja. São rituais da igreja. Então, eu dei um exemplo, evidentemente, existem outros exemplos. Agora, doutrina, Jesus voltará. Isso é uma doutrina infalível. E aí, tem igrejas que se dizem cristãs, né, que não acreditam que Jesus voltará. Né? E aí são dogmas dessa igreja, maneira que eles interpretaram a Bíblia e interpretaram errada, ok? Que se dizem, porque existe o cristão nominal, são aqueles cristãos de nome, apenas tem um nome. Nós vimos isso na aula passada. Existem 3 tipos de ecumenismo. O ecumenismo religioso, que quer reunir todas as religiões do mundo, esse nós não aceitamos. Existe o ecumenismo cristão, que quer reunir todo tipo de cristianismo, esse também nós não aceitamos, porque o ecumenismo cristão, eles querem reunir Testemunha de Jeová, Mórmons, né? E aí vem uma galera que aceita heresia grande, né? E por que Testemunha de Jeová é seita? Porque não acredita na deidade de Cristo, eles não acreditam que Jesus é Deus. E os Mórmons criaram um Cristo americanizado, né? Quem estudou a história dos Mórmons, né, vai entender que eles criaram o próprio Cristo americano. Enfim, resumindo e sintetizando a história, nós também não comungamos com esse ecumenismo. Agora existe o ecumenismo evangélico cristão, que é a Igreja Batista, Presbiteriana, Congregacional, Assembleia de Deus, Pentecostal, né? Esses aí nós comungamos. Agora, quando eu digo bem assim, em relação ao ecumenismo, em prol de uma ação social, é louvável que as religiões se unam em nome do bem. Agora, em adoração, não tem como. Vocês entendem? Vamos fazer o bem, vamos retirar o óleo que foi derramado no mar, vamos apagar os incêndios da Amazônia. Ok, em nome do bem a gente pode se reunir. Agora, vamos fazer um culto a Deus. Aí se complica, meu irmão.
Porque você começa a dar as mãos, aí vem uma Ave Maria, e aí? Aí complica, né? Vem uma oração de idolatria a homens. Enfim, espero que os irmãos tenham entendido. Voltando ao assunto que nos interessa, livros proféticos são aqueles que têm um teor profético em suas mensagens. Livros escritos são registros que foram catalogados. 1ª e 2ª Crônicas, o nome Crônica já está dizendo tudo. Aí vem Esdras e Neemias, devido aos escritos que ocorreram no período do pós-exílio. Nós vamos ver isso um pouco melhor, porque Israel conquista a terra prometida, ele vive um tempo nessa terra, mas depois essa terra é dividida entre reino norte e reino sul. A Síria domina o reino norte, depois vem Babilônia dominando o reino sul, e a nação agora se encontra sob o domínio de outros povos, exilada. No retorno do exílio, existe 3 retornos a Israel. E nesses 3 retornos surge Esdras como escriba e surge Neemias. Deixa eu te dizer algo extraordinário. Eu já sempre disse isso, não é nenhuma novidade. Para mim, o maior líder que já pisou nessa terra chama-se esse sujeito aqui, Neemias. Ele construiu em 52 dias as muralhas que estavam derrubadas, aquilo que não conseguiam há mais de 100 anos. Se você quer uma análise estratégica, uma análise de planejamento, estude o livro de Neemias, que é incrível. Comunicação, direção, tudo aquilo que está relacionado à administração contém no livro. Evidentemente que Neemias só perde para Jesus, mas todo mundo perde para Jesus, em qualquer área, né? Mas foi o maior líder que já existiu. Sabe o que eu acho surpreendente nesse líder? Escute, é entender o que Deus quis para a sua vida. É entender o que Deus quis para a sua vida. Será que você entende o que Deus quis para a sua vida? Ele faz o que ninguém fez. E na hora disseram bem assim, nós vamos te consagrar agora a rei de Israel. Sabe o que ele faz? Quero não. Eu não sou rei. Eu sou apenas um copeiro que viu a necessidade de uma obra. Ele era copeiro do rei. Viu a necessidade de uma obra e me dispus a ajudar. Não é só Neemias. Tem outro camarada chamado Gideão. Gideão faz o que fazem, de imediato querem consagrar ele a ser uma autoridade, a ser um grande juiz. Sabe o que ele faz? Quero não. Não quero cargo, não quero título. Gente, tem hora que eu leciono e tem hora que eu ministro. Quem é meu aluno sabe, eu já não estou lecionando, eu estou ministrando. Neemias e Gideão não quiseram títulos pelos homens, porque sabiam que era um fardo pesado demais para carregar. Vou te dar um outro exemplo, e o melhor exemplo. Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Quando ele termina aquele ato, as pessoas querem consagrar ele a quem? A quê? A rei. Você já percebeu isso? Ele não veio ao mundo para reinar? Veio. Mas as pessoas querem consagrar Jesus a rei. Sabe o que Jesus faz? De fininho, ó. Ele sai, as pessoas discutindo, ele é o nosso rei, vamos consagrar ele a rei. E Jesus sai. Não aceitou louvores dos homens. Eu tenho um amigo que ele diz o seguinte: tenha cuidado com as críticas, mas tenha mais cuidado com os elogios. Você sabe onde que Lúcifer caiu? Lúcifer não caiu na mentira, não caiu no roubo, não caiu no adultério, são os pecados externos mais perceptíveis. Sabe onde foi que Lúcifer caiu? Vou te contar se ninguém te contou. Foi diante do sucesso. Deixa eu te dizer outro detalhe. Cuidado com os elogios e cuidado com o sucesso. Cuidado com o sucesso. Minha oração a Deus, eu digo bem assim, Deus, deixa eu ser um anônimo e preservar a integridade que o Senhor me deu, do que viver um sucesso para dar satisfação e manter uma vida de aparências o tempo todo. A Bíblia vai dizer, no teu sucesso, corrompeu o teu coração. Sabe como foi que ele corrompeu o coração? Eu vou dizer como é que acontece divisão, porque no livro de Reis é o que a gente vai ver, a divisão no reino de Deus. Sabe como é que acontece a divisão? Vou te contar agora. Queria que todos os líderes estivessem aqui. É quando você vê alguém fazendo algo para Jesus, e sabe o que é que você diz? Eu consigo fazer melhor. Foi o que Lúcifer fez.
Eu quero o lugar dele, porque eu consigo fazer melhor que ele. Aí quando a pessoa coloca isso no coração, eu consigo fazer melhor. Ninguém chega para você e diz bem assim, vem cá, percebi essa deficiência, essa debilidade, essa deformidade, quero te ajudar a melhorar o que você está fazendo. Gente, isso é em tudo. Isso aqui é em tudo. Em tudo. Vamos falar de política. Eleições passadas era irmão contra irmão. Próxima eleição, escreve o que eu estou dizendo. É sobrinho contra tio. E aí eu tenho que falar, meu Deus do céu. Porque o sobrinho não chega para o tio e diz bem assim, precisa de quê? Vou te ajudar a melhorar. Mas não. Já viu isso, Reinaldo? Os pastores que vieram do Rio de Janeiro ficaram escandalizados com Paulo Afonso. Irmão contra irmão. Ano que vem é sobrinho contra tio. É esse pensamento. Eu consigo fazer melhor do que você. Eu consigo fazer melhor do que você. Eu consigo fazer melhor. Meu irmão, enquanto esse pensamento dominar o nosso coração, sabe o que é que vai acontecer? A igreja vai perecer. Porque a Bíblia diz, cada um busca o que é seu e não o que é de Cristo. Está escrito. Cada um busca o que é seu e não o que é de Cristo. Essa é a síndrome de Lúcifer. Então, de repente, você está vendo seu líder ministerial trabalhando, você está vendo Eda e Kaline no trabalho lá dos adolescentes, trabalho lindo, reúne aqui por semana 60, 65 adolescentes, que lindo. De repente você vai ver, e se for procurar, vai achar deficiências, limitações, né? Todos nós temos, somos seres humanos, né? Kaline está fazendo ali muitas, todos nós temos. Aí você vai chegar e dizer assim, poxa, Eda e Kaline está precisando disso, vem cá, você é instrumento de Deus de transformação, de ajuda. Entra para somar. Aí não, o sentimento é, eu consigo fazer melhor. Ah, se fosse eu faria desse jeito, dessa forma e dessa maneira. E é esse, infelizmente, esse pensamento predominante que nós precisamos repreender. Ok? Livros escritos e históricos bibliográficos. Ruth e Esther. Narra a história de Ruth e Esther devida narrativa, apresentar detalhes da vida de seus personagens. Lá na frente, no decorrer histórico, nós vamos entender a divisão que ocorreu. Tem muita gente que lê a Bíblia e diz bem assim, e Deus dividiu o reino. Aí pensa que foi Deus que fez aquilo. Né? Você lembra que, a gente vai falar um pouco na frente, Davi, filho de Davi, Salomão teve um filho chamado Roboão, e naquela época Jeroboão divide o reino. Você vai ver que o reino de Roboão ficou para sempre, porque Deus tinha feito uma promessa a Davi. Qual foi a promessa que Deus fez a Davi? Sempre haverá entre teus sucessores, entre teus descendentes, quem reinará. Até Jesus cumprir definitivamente essa palavra. O rei Roboão não, ficou o reino de família para família. Nós vamos ver isso lá na frente. De família para família ficou aquela maior confusão. Mas quem olha a história assim, de uma forma artificial, pensa, Deus dividiu o reino. Não. Deixa eu explicar uma coisa a você. E vai encontrar essa expressão, e Deus dividiu o reino. Deus não é Deus de divisão, meu irmão. Deus não é Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de decência. Deus não é um Deus do caos, do colapso, da confusão. Esse não é Deus. Agora, quem olha assim, não entendeu o caráter de Deus. Deixa eu te explicar em poucas palavras. Quando Jesus estava na ceia, na última ceia para Judas, há quem pense que Jesus mandou Judas traí-lo. O que é que Jesus disse a Judas? O que tem que fazer, faz logo. Deixa eu te dizer uma coisa, gente, eu estou me arrepiando aqui, me estremecendo. Quando a luta está aqui, você consegue brigar. As tentações, as provações. Mas quando desce para aqui, já era, meu irmão. Quando a Bíblia diz, Deus endureceu o coração de Faraó, que Deus é esse? Cruel, algoz, carrasco, tirano, para endurecer o coração do homem. Não, o coração de Faraó já era duro, e Deus disse, eu não vou mudar. Ele que se responda diante de mim no dia do juízo final.
Aí quando a gente lê a Bíblia e Deus endureceu o coração de Faraó, não, Deus não interferiu. Aí quem lê a Bíblia dessa maneira irresponsável, superficial e artificial vai entender o seguinte: eita, Jesus mandou Judas traí-lo. Foi isso? Aparentemente sim, não é verdade? O que tem que fazer, Judas, faze logo. Judas pensou assim: como é que ele sabe que eu estou planejando isso? Além de entregá-lo, vou ganhar 30 moedas, só tenho a lucrar. Foi o que Judas fez? Correu e entregou Jesus. Disse aonde Jesus estava. Está vendo como é sério? Aí alguém pensa, lê o texto. O que tem que fazer, faz logo. Aí pensa, não, Jesus mandou Judas traí-lo. Não! Conheça o caráter de Deus, vai ver que Deus não compactua com essas coisas. Não foi Deus que fez isso. Deus simplesmente permitiu que o coração do homem cumprisse os seus propósitos. Da mesma forma com Jeroboão. Aí você vê a vida de Davi, a vida da família de Davi, de Roboão, e a de Jeroboão. Moral da história, lá na frente Deus unificou o reino novamente. E o reino, graças a Deus até hoje, é um só. Mas há pessoas que estão pensando dessa forma. Como Deus fez com Roboão e com Jeroboão, Ele está fazendo comigo, então eu vou lá e vou fazer porque essa é a vontade de Deus. Deus não é Deus de divisão, gente. Nunca será. Ok? Vamos para a próxima página. Visão panorâmica dos livros históricos. Está aqui os livros históricos. Nós vamos aprender a abreviar. Dá para ver, gente? Dá? Que bom. Então, os livros históricos abreviados, tá? Lembra-se sempre, Josué, JS, Juiz, JZ, ok? Aí vem Ruth e vem a sequência. Datas em que esse livro foi escrito. Aproximadamente 1370 a.C. Aqui tem as datas. Autor. Quem escreveu Josué? O próprio Josué. Quem escreveu Juízes, você vai ver uma interrogação, porque existe essa discussão se realmente foi Samuel. Mas está ali, Samuel e Ruth. Alguns acreditam que Jeremias escreveu uma parte desses livros, mas existe essa discussão no mundo teológico, e aqui a gente só vai colocar uma interrogação quando tem dúvida. Ok? 1 Samuel, quem escreveu? Samuel. 2 Samuel, quem escreveu? Samuel. Aí aqui entra a polêmica. Pastor, em 2 Samuel narra a morte de Samuel. Ele, porventura, escreveu sua própria morte? É a mesma polêmica de Deuteronômio com Moisés. Moisés escreveu Deuteronômio e Deuteronômio fala sobre a morte de Moisés? Como assim? Bom, com certeza havia um copista auxiliar que fez aquilo. Isso é muito comum. Querem ver? Vamos descobrir a Bíblia. Romanos. Quem escreveu o livro de Romanos? Paulo? Ok, vamos lá. Tem certeza disso? Posso perguntar aos universitários. Quem escreveu o livro de Romanos? Paulo. Vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo 1. Eita, Jesus, aí eu já paro de lecionar para ministrar. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Olha, pastor Rinaldo, escuta isso. Olha como Paulo se apresenta. Hoje eu fico olhando alguns personagens se apresentando. Eu sou o apóstolo, eu sou o bispo. Chega e fala de boca cheia. E é cada figura que só Jesus na causa. Um diácono da igreja dá surra de Bíblia nesses personagens, da evangelizadora. Paulo, primeiro lugar, a pessoa. A pessoa, quando pega teu RG, quando pega teu CPF, que nome está lá? A pessoa. Vai no cartório, que nome está lá? A pessoa. Primeiro lugar, a pessoa. Segundo, a função. Paulo, servo de Jesus Cristo. Terceiro, o título. Chamado para ser apóstolo. Ei, você é uma pessoa.
Não resuma a sua pessoa a um título. A um título. A um título. Teve pessoas que esqueceram que eram pessoas dentro de casa e queriam até disciplinar o marido. Tinha uma pastora nessa cidade, tem, né? Está divorciada. E disciplinava o marido quando discutia com ele. Está disciplinado. Está disciplinado. Esqueceu que é uma pessoa. Em primeiro lugar, pessoa. Estão entendendo, irmãos? Você é uma pessoa. Eu lá em casa, eu sou pai. Eu sou marido. Entendeu? Sou uma pessoa. Não deixo de ser um homem de Deus, mas eu sou uma pessoa. Fica à vontade. Ande de bermuda. De samba canção é que chama? Pijama. Pessoa. Meu Deus, eu digo isso, Braz, porque tem camarada que dorme de paletó e toma banho de terno. Aí os irmãos riem pensando que eu estou exagerando, mas é verdade, gente. Quando eu conversei com o indivíduo dele, ele disse, vai que Jesus volta quando eu estiver no banheiro. Então tomo com roupa e tudo. Parece brincadeira, né, gente? Tem uma igreja ali, eu não vou dizer o nome, mas que as mulheres não fazem axilas. Não depila. Imagine você passar a mão nas pernas da sua esposa, cheia de cabelo. Está amarrado. Sabe, que coisa terrível. Coisa terrível. Gente, é sério isso, tá? É triste. Então, Paulo, servo, pessoa. Segundo, função, título. A ex-prefeita de Glória, Ana Vilma, chegou para mim, pastor Sidney, tudo bem? A gente se encontrou em algum evento. Eu disse, tudo bem. Eu disse, o senhor ainda é pastor? Eu, pela misericórdia, até Jesus voltar, eu tenho certeza que serei. Ela disse, não, porque o pastor Átila Brandão, lá de Salvador, ele se tornou bispo. Hoje é o bispo Átila Brandão, e o senhor ainda é pastor. Aí eu entendi o que ela queria dizer. Aí eu disse, minha irmã, Deus me deu resposta na hora, não foi de mim não. Eu disse, minha irmã, eu não posso querer ser mais do que Jesus. Se Jesus se revelou como um bom pastor, eu procuro ao menos ser um pastor bom. Isso. E aí os títulos criando uma hierarquização dominante, ditatorial, totalitária dentro da igreja. É terrível isso. Lógico que a gente sabe que existe uma questão de liderança, né, mas o objetivo do título é esse. Aí quando você olha para o apóstolo Paulo, servo de Jesus Cristo. Mas voltando ao assunto, quem escreveu Romanos? Capítulo 1, versículo 1. Agora vamos caminhar. Vamos lá para Romanos, capítulo 16, versículo 22. Romanos 16, versículo 22. Quem escreveu Romanos? E o que é que está escrito aí em Romanos 16, 22? Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Danou-se, como diz certo diz. Paulo e Tércio, o que é isso? E agora? Confusão, né, gente? Confusão. E agora, como se resolve essa situação? Hã? Muito bem, Heraldo. Um copista. Quem assistiu o filme Central do Brasil? Central do Brasil, né? Lembra que eu estou falando de um caso específico. A maioria das pessoas não sabiam escrever, era analfabeta, e quem escrevia era aquela senhora, né? Um copista. Era uma profissão. Hoje não tem mais essa profissão. Mas, pastor, o senhor está dizendo que Paulo era analfabeto? Não, Paulo era um dos homens mais inteligentes, né, que já pisou nessa terra. Agora, quem lembra, quando ele teve um encontro com Cristo na estrada de Damasco, ele ficou cego. E a partir dali, gente, ele teve um problema de visão. Talvez você não soubesse, mas a igreja de Filipos, salvo engano, diz bem assim, se pudéssemos, nós dávamos até os nossos olhos para ti, ó Paulo. Ele tinha um problema de visão. E esse problema comprometeu a possibilidade dele escrever. Então ele contratou Tércio, alguém que escrevia para ele. Ele falava, Tércio copiava.
Entendeu? Então, Magno, você está certo, parabéns, foi de fato Paulo. Mas um crítico vê isso aqui e pergunta, como assim? Tércio? Não, não foi Paulo. Oi? Ótimo. E outro detalhe, ele está no final da vida, está na prisão, no cárcere em Roma, prestes a ser executado. Então é ele falando e alguém escrevendo. Muito bem. Muito bem. Ok, então, voltando ao assunto, Samuel pode ter escrito sem problema nenhum. Reis desconhecido, Crônicas desconhecido, Esdras, Neemias, Esther, provavelmente foi Esdras que escreveu. O tema de cada livro seria a palavra-chave. Em Josué nós encontramos o quê? A conquista da terra prometida. É o povo agora saindo do deserto e conquistando a terra prometida. Esse ano, a nossa irmã Kate, a nossa irmã Vânia, a nossa irmã Rosália, se assim Deus permitir, esse ano não, próximo mês estarão pisando na Terra Santa. Kate tira muita foto lá e eu vou estar fazendo essa viagem novamente, lhe acompanhando pelas fotos. Né? E tenho certeza que é incrível, sem querer ser místico, né? Mas alguma coisa acontece quando a gente pisa naquela terra e a gente não volta da mesma forma. É incrível, né? Minha mãe está aqui, eu tive a graça de ir com minha mãe e com minha esposa, cada passo, uma lágrima escorre na sua face, é uma emoção diferente. Quando a gente chegou em Jerusalém, meu Deus do céu, é incrível demais. A nossa peregrinação foi interessante, que deixou Jerusalém como a última cidade a ser visitada. Então a gente vivia a sensação de Jesus, andando por todas as aldeias, tribos, regiões, até entrar em Jerusalém. E quando a gente vê Jerusalém do alto do monte, meu Deus. E tinha um outro grupo, né? Não sei que grupo é aquele, não sei de que país, agora era uma língua diferente. O camarada pegou um sax, começou a tocar lá, e a gente conseguiu entender o que estava acontecendo, e a emoção, a unção. Ah, não, foi um chofar, né? Um chofar, né? Isso, verdade. Maria José, fera. Foi no Sabá e a gente ceiou lá. Que coisa incrível. Gente, vale muito a pena. Vá e você não vai nunca se arrepender. É a viagem que marca a sua vida. Juízes é inconstância, ó. Em cima, embaixo. Em cima, embaixo. Ô, raça ruim, viu? Juízes revela que a gente não presta. Era um juiz mau, um juiz bom, um juiz... É uma inconstância terrível durante esse período. Quando a gente estudar Juízes, a gente vai ver. Samuel é a redenção da nação de Israel agora. Né? Eli, sumo sacerdote, mau, perverso. Ele não era mau e perverso. Qual foi o problema dele? Oi? Os filhos, é verdade. Eli não era... Gente, olha para mim. Eli não era uma pessoa ruim. Não era uma pessoa má. Sabe qual era o problema dele? Ele fazia tudo certinho. Só que ele era relapso, negligente, displicente. Aí se cumpre a palavra de Jeremias 48:10. Maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. É aquele que deixava o povo à vontade. Se fosse um pastor de hoje, pastor, os jovens estão fazendo isso e aquilo outro. Deixa, são jovens, deixa à vontade. Pastor conivente, seus filhos estavam na farra ali. Ai, menino, vão crescer. Conivente, gente. E pagou um alto preço, não foi? A Bíblia diz que Eli amou mais os filhos do que a Deus. Já não estou mais lecionando. Quando você ama algo ou alguém acima de Deus, Deus vai pedir, seja quem for. Lembra de Abraão? O sonho de Abraão era ser pai. Deus atendeu sua súplica e fez com que ele se tornasse pai. Mas quem entendeu um texto, ou com toda a história, vai perceber que depois que Abraão se tornou pai, ele não subia mais no monte para adorar a Deus. Ele continuava fazendo seu sacrifício, mas ele não subia mais no monte.
Aí o que é que Deus pede? Isaac. Deus queria Isaac? Não. Deus queria Abraão de volta. Quando você coloca algo acima do seu amor com Deus, não tenha dúvida, Deus vai pedir de volta. E a Bíblia vai falar isso. Eu não me recordo bem um texto em Salmo, quando a gente coloca algo acima de Deus, Deus pede, seja o que for, às vezes o trabalho, às vezes a sua profissão, às vezes um bem material que Deus lhe deu, você simplesmente colocou acima do Senhor, e aí, meu irmão, não tem como. Deus pede de volta. Vamos ver isso? Salmo 39, versículo 11. E aqui eu me sinto ministrando, não coloque nada acima de Deus, nem ninguém. Às vezes foi um namoro que não deu certo, porque colocou a pessoa acima de Deus. Às vezes foi uma porta que infelizmente se fechou, um sonho que não se cumpriu, que estava acima de Deus. Salmo 39, 11 diz o seguinte: quando castigas o homem com repreensão, por causa da iniquidade, destrói nele como traça o que tem de mais precioso. Quando Deus quer repreender alguém, Deus vai lá e toca naquilo que para Ele é mais precioso. É forte isso, né, gente? Então, tenha cuidado, não coloque nada nem ninguém acima de Deus. Se você tiver Deus, você tem tudo. Agora, se você pensa que tem tudo e exclui Deus da sua vida, você acaba percebendo que nunca teve nada. Redenção. Depois vem a transição. Que período é esse? É o período em que se constitui a monarquia. Existem vários tipos de reino. Existe a aristocracia, que vem do grego aristos, que significa os melhores reinando sobre o povo. Oligarquia, que vem do grego oligar, que significa poucos, uma nobreza governando o povo. Existe autocracia, que é alguém governando o povo. Preste atenção que depois eu vou perguntar qual é o sistema de governo. Existe a monarquia, que vem monarca, reis reinando o povo. Vem a democracia, no grego demos, que significa o povo governando o próprio povo. Vem a meritocracia, que significa os merecimentos, né, aqueles que merecem vão estar governando o povo. Existe a teocracia, que é Deus governando o povo. Qual o sistema de governo ideal? Claro e óbvio, né? Não é a autocracia, não é a oligarquia, não é a monarquia, não é a democracia. O governo ideal é a teocracia. Escute essa história. Quando Samuel, que é o último juiz, o primeiro juiz é Otniel, são 15 juízes, nós vamos ver isso. Quando Samuel chega para Deus e diz bem assim: Deus, o povo quer um rei. Ele chega chorando. Sabe o que é que Deus diz a Samuel? Não é a ti que eles rejeitam, é a mim. Sabe o que é que eu aprendo isso? Quando você rejeita uma liderança que foi instituída por Deus sobre a sua vida, você não está rejeitando a liderança. Você está rejeitando a Deus. Não é a ti que eles rejeitam, é a mim. E Deus disse a Samuel: porventura não tenho eu reinado entre eles? Mas já que eles querem um rei, você já percebeu que Deus deixa o povo fazer sempre sua vontade? Não percebeu? Eu vou te mostrar isso aqui e provar que se o caba quiser endoidar hoje, ele endoida. E depois ele presta conta com Deus. Deus deixa, meu filho. Vamos para Salmo
Salmo 105. Se não for lá, será em outro lugar. Só para os irmãos. Salmo 106. Salmo 106. Eu queria que você saísse daqui na certeza que se você quiser endoidar, Deus vai deixar. Se você quiser endoidar, Deus vai, é o livre-arbítrio, né? Salmo 106, versículo 15. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez desfinhar-lhes a alma. Você está pedindo. Aí Deus está certo, bichinho. Tu quer tanto, então vai. Agora, sua alma vai desfinhar. Concedeu o que queria. O cara está casado, bem feliz, mas bota o olho na mulher dos outros. Aí fica pensando, eu quero. Davi. Tá certo, bichinho, você quer, então vá lá, faça como você quer. Gente, você já percebeu que Deus não fala nada antes? Gente, será que você... Deus fica calado o tempo todo. Aí Davi faz lá besteira. Aí quando Davi faz besteira agora, é a hora que Deus aparece. Vamos conversar? Pense comigo, Deus não poderia ter intervido antes? Não seria tudo mais fácil? Quando Davi estava passeando no palácio, olhou pela janela, viu a mulher de Betseba, era simples demais, era só enviar um profeta. O profeta sai com Davi, Deus me revelou que você está cobiçando a mulher do outro. Davi, para com isso. Davi, amém, Senhor. Mas Deus ficou calado. Faça. O que você quiser fazer, você faz. Depois a gente presta conta. Davi se sentiu todo-poderoso, acima do bem e do mal, acima de todas as leis, fez o que fez. Pagou um preço tão grande na sua vida. Fratricídio, incesto no seu lar, irmão matando irmão. Nunca mais teve paz porque a espada nunca se apartou da sua família. O que eu quero dizer é que você pode fazer o que você quiser, meu irmão. Mas você vai prestar conta diante de Deus. Cada um prestará conta diante de Deus do que fez. Então, voltando ao texto, transição que agora já não é mais Deus reinando, é o homem. Deus diz bem assim, por que vocês querem homens? Por que vocês querem imitar os outros povos? Deus sempre foi contra a poligamia. Mas como todos os reis dos povos ao redor tinha várias mulheres, Davi caiu na onda. Salomão também caiu na onda. E se você for ver, mas pastor, como é que Deus deixa Salomão ter tantas mulheres? Eu não acabei de falar? Se você quiser, você faz, meu filho. Agora, quem lê e quem conhece a história vai ver bem assim. E as mulheres de Salomão corrompeu o coração de Salomão. O homem mais sábio, Braz, agora estava de joelho perante ídolos, por causa da sedução das mulheres. Está vendo? Você faz o que você quiser, meu irmão. Aí você vai prestar conta diante de Deus. Como diz o poeta venezuelano Pablo Neruda, nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas sempre seremos escravos das consequências. Você faz o que você quiser. E aí os reis queriam imitar os outros reis, e começou toda a desgraça. É tanto que em Israel hoje não tem rei. Depois que eles voltam do exílio, eles decidem uma coisa: não queremos mais rei. Não queremos mais a monarquia. Queremos a teocracia. Os mais antigos dessa igreja, os nossos irmãos de Célia Januário, Maria José Reginaldo, Heraldo, sabe, Ana, a democracia que nós tínhamos aqui. Eu chamava aquilo ali de demoniocracia, com todo perdão da palavra. Mas a democracia gera uma burocracia que acaba causando uma anarquia. Repito, a democracia gera uma burocracia que acaba gerando uma anarquia. O fato de eu ser contra a democracia não me faz ser a favor da autocracia. Ai de mim. A autocracia é quando um reina sobre todos. O que eu peço a Deus é a teocracia. E eu posso confiar,
Porque Ele nos entregou a carta magna, o manual de vida. Basta tão somente seguir o que está escrito. Mas houve reuniões aqui, gente. Minha mãe na época era secretária, dentro da igreja. Um grupo vaiando outro grupo, porque nas eleições do plebiscito, um parte venceu. A secretária Maria José deu um tapa na mesa e disse: vocês pensam que estão aonde? Isso aqui é igreja. Ninguém está ganhando nada, todo mundo está perdendo, e o nome de Jesus está sendo envergonhado por causa de vocês. Dentro da igreja, anarquia. Então, o sistema de governo de Deus é teocracia. Não a democracia. Não, mas a democracia, porque a voz do povo é a voz de Deus. O povo pediu para fazer um bezerro de ouro. Arão, democrata. Vocês querem fazer o bezerro? Queremos. Então façam. A voz do povo é a voz de Deus. Aí quando vem Moisés, nem autocrática, nem democrática, mas teocrata, pegou as tábuas da aliança, danou no bezerro, despedaçou o bezerro. Em outras palavras, é como Moisés dissesse: não é a minha vontade, nem a vontade de vocês, mas a vontade de Deus nesse lugar. Entendeu? E aí a história é importante porque ela vai nos ensinar onde erramos, para que a gente não cometa o mesmo erro. Mas a voz do povo é a voz de Deus, está certo. Pilatos pensou da mesma forma. O que é que vocês dizem? E o povo lá: crucificam. O povo que há uma semana viu Jesus entrando em Jerusalém dizia: Hosana, Hosana nas alturas, bendito seja aquele que vem em nome de Deus. Agora, uma semana. Uma semana não, gente, isso foi no domingo, que é o chamado Domingo de Ramos. Na sexta-feira, sexta-feira da Paixão, não na sexta-feira não, na quinta-feira que foi o julgamento, o povo já dizia: crucifica, crucifica, crucifica. Cuidado com essa ideia de que a voz do povo é a voz de Deus. É a mesma coisa que a pessoa diz: eu estou ouvindo a voz do meu coração, pastor. Ai, meu Deus. Jesus. Pastor, estou numa dúvida, mas eu vou ouvir a voz do meu coração. Ô, meu irmão, ouça qualquer voz menos do seu coração, porque o coração do homem é enganoso. Quem conhecerá o coração? Eu, Senhor, perscruto o interior, sondo a alma. Cuidado! A ideia humanista e hedonista, os sistemas que regem, hedonistas são os prazeres, humanista é o homem, como centro. É um antropocentrismo, colocar o homem como centro de tudo. Já não é mais o cristocentrismo, Cristo como centro, nem o teocentrismo, Deus como centro. Mas aí, eu estou ouvindo a voz do meu coração, já vi tanta gente quebrar a cara, se dar mal na vida, porque foi ouvir a voz do coração. Eita, e quando se apaixona, o menino está perdido. Ninguém manda no coração, né, pastor? Aí eu disse: eita, Jesus, o diabo manda direitinho. E acabou de mandar. É terrível. Sabe por quê, gente? Deixa eu dizer, se você é cristão, você não vive mais para si mesmo. Nem por si mesmo. Você já não é movido por sensações e emoções, mas pela convicção. Convicção em Deus. Paz não é conveniência, comodidade ou conforto. As pessoas confundem muito isso. Elas querem algo que seja conveniente, que traga conforto, que traga uma comodidade. E aí sabe como é que as pessoas erram muito? Pede a Deus para falar através das circunstâncias. Tem que ser homem e mulher e tomar decisão. A pessoa é incapaz de tomar uma escolha. Aí sabe o que ela faz? Não, eu vou pedir a Deus que fale pelas circunstâncias. Eu lembrei de Juninho agora, o filho da irmã Rosália. Está lá na Inglaterra, na época missionário da igreja. Gente, tinha 6 meninas apaixonadas por Juninho aqui na igreja. Aí teve uma que disse bem assim, fez um voto com Deus, sei lá como é que se chama isso. Aí disse bem assim: se ele aparecer com a camisa vermelha, é ele. E Juninho gostava da camisa vermelha. Ele só usava aquela camisa vermelha. De repente, Juninho vem com aquela camisa vermelha. Eu cheguei para essa irmã e disse: só uma pode estar certa. As outras estão tudo endemoniadas.
Moral da história, nenhuma das 6 estão na igreja. Nenhuma das 6. Foram as que me procuraram, dizendo que tinha revelamento, profetagem, visagem, tudo. Nenhuma delas. Mas o que eu estou querendo trazer como lição aqui, quando a pessoa coloca as circunstâncias para falar. É complicado, mas tem muita gente fazendo isso. Né? Olha, se hoje não chover em Paulo Afonso, é sinal que Deus está no negócio. Será que vai chover hoje? E antes olhou até a meteorologia do tempo. É sinal que Deus está no negócio. É cada coisa terrível. Pois não, Heraldo? É o crente Zeca Pagodinho, é? Como é que diz? Ah, gostei, Heraldo. Deixa a vida me levar. É o crente Zeca Pagodinho mesmo, tá nem aí, ó, à toa. Gente, Deus não fala por circunstâncias. Eu não sei se você percebeu. Deus quer que você seja homem. Deus quer que você seja mulher. Que suas decisões estejam baseadas por convicções, por aquilo que é justo, por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é o certo, independente das circunstâncias, ainda que isso não lhe traga nenhum tipo de conforto, comodidade ou conveniência. Está tendo uma palestra aí esses dias. A palestra, eu conversava com isso, não sei com quem, meu Deus, com o menos. A gente ficou falando pelas redes sociais. Uma palestra de mudança de sexo, mudança de gênero. Na UNEB aí. Sabe por que isso? Porque em Paulo Afonso não tem profeta. A igreja mais uma vez se esconde no seu gueto e começa a tratar tudo como naturalidade. Não tem profeta em Paulo Afonso. Não tem profeta. E aí, quando uma nação não tem profeta, o povo faz o que quer. E eu me sinto envergonhado. E eu me sinto envergonhado de fazer parte dessa cidade e viver esse silêncio omissor. A omissão, ela é uma covardia, é um ato de covardia. E aí, meu irmão, o que eu tenho a dizer? Você pode mudar todo o estereótipo. Você pode mudar todo o estereótipo, mas você não tem como mudar os seus cromossomos, o código genético, YXXX, não tem como alterar a genética. Então, por mais parecido que um homem possa ser pela uma mulher, travestir mesmo, que tem travestis hoje que estão até confundindo, uma hora ele vai precisar fazer o exame de próstata, não tem como, não é? E não tem como. E se você puxar o DNA dele lá, está lá, explicado, é feminino, não adianta, ou masculino, não adianta. Então pode mudar o exterior todinho, o interior não muda, e hoje a ciência confirma que não existe a genética homossexual, não é homem ou mulher, mas a sociedade impõe. E o filho de Billy Graham, o maior evangelista do século passado, que morreu há uns 2 anos, ele disse bem assim, que infelizmente a igreja está aceitando a agenda LGBT. Quando eu estive em Boston, eu tirei uma foto, eu disse, eu não vou postar essa foto, porque eu já sei a confusão que vai ter. Mas eu estive lá numa igreja, a primeira igreja cristã protestante, lá em Boston, com a bandeira, essa bandeira do arco-íris, representando justamente os homossexuais, num lugar bem alto. Eu disse, chegaram dentro das igrejas, já era, dominaram tudo. Dominaram tudo. Falta de profeta. Nem eles sabem o que vem por aí, né? A teologia inclusiva, a igreja evangélica inclusiva. E, gente, olha, deixa eu ver como é que eu me expresso aqui. Os irmãos não sabem o que eu já fiz como pastor por pessoas que teve dificuldade com essa área, de amar, de abraçar. Então, quando eu vejo a sociedade, às vezes, me chamando de
preconceituoso, dizendo que eu tenho discriminação. Eles não sabem tudo que eu fiz. Agora, uma coisa é você amar, e quando eu digo bem assim, eu amo, me relaciono bem. Agora, a gente não tem como aceitar com naturalidade aquilo que não é normal. Não é normal. A questão é isso. Você é muito preconceituoso. Eu disse, eu não tenho preconceito. Como é, irmão Saulo? Olha, Saulo aí, não aceita nem gosta, né? Não é preconceito, não. É conceito firmado. Agora, se eu sou contra a sua vontade, eu sou visto como intolerante. E você não é intolerante ao não aceitar minhas convicções? Eles querem nos acusar daquilo que eles são. Entendeu? Então vamos lá. Aí ocorre a unidade dos reinos em 1 Reis, 2 Reis, a divisão. 1 Crônicas, recordação. 2 Crônicas, avaliação. Esdras, humilhação, o povo no cativeiro. Neemias, a construção das muralhas. Esté, a soberania de Deus, mostrando Deus salvando um povo através de uma mulher que era escrava, se tornou rainha, venceu uma guerra, conquistou um reino, sem levar a sua voz e sem levantar a espada. Irmãos, eu não sei se vocês viram um videozinho circulando na internet, que diz bem assim, filhote de barraqueira, vocês já viram? Uma meninazinha assim, ela chega com todos os trejeitos, e faz com a cabeça. É esse mesmo, o que eu vi, diz filhote de barraqueira, e faz com a cabeça, a menina tem 3 anos, não sei o quê. E o empoderamento feminino tem gerado isso. As mulheres, né, pensam que no tom da sua voz vão vencer alguma coisa. Não é? Tem a delegacia da mulher, mas tem que ter a delegacia do homem também. Se bem que a delegacia da mulher atende do homem. Tem a lei da Maria da Penha, mas tem que ter a lei do Zé José. Do José. Oi? Zé da Penha. Porque tem mulher batendo em homem e o negócio está feio, gente. Tem mulher danando sarrabão no homem e o negócio está feio. O que eu quero dizer com isso aqui? Vocês viram esse vídeo? É engraçado, né? Filhote, alguns dizem filhote de esposa, que eu recebi de filhote de barraqueira. Pensa. Menininha braba, dá até medo. Mas é a cultura do empoderamento feminino. Deus não chamou você para ser feminista, Deus chamou você para ser feminina. Eu vi uma mulher aqui dizendo bem assim, quando a Bíblia diz, mulheres, sede submissa. Submissa não é subordinada, nem subjugada, nem subalterna. Submissa é reconhecer que Deus deu uma missão ao seu esposo e você vai acompanhá-lo. Foi isso que Deus fez com Adão, e trouxe Eva para acompanhá-lo. E aproveitando o ensejo, casamento é companhia. Se não houver companheirismo, não existe casamento. Principal, se você encontrar alguém que estiver com você por fim da sua vida, dê o que der e aconteça o que acontecer, amém. Você ganhou na loteria. Mas, escute. Deus chama a mulher para ser feminina, não para ser feminista. E o perigo do empoderamento feminino é que está dando um fardo terrível às mulheres. Um fardo terrível às mulheres. Gente, sim, eu ouvi de uma mulher que disse bem assim, pastor, quando eu li o texto, ela disse, ser submissa ao marido como for submissa, ser submissa ao marido, pastor, se toda mulher quer ser submissa ao marido, se o marido for submissa a Deus, parabéns. Toda mulher quer ser submissa ao marido, se o marido for submissa a Deus, ela vai se sentir o quê? Protegida. Ela vai se sentir o quê? Guardada. Não é? Agora eu te pergunto, qual a missão mais difícil? Ser submissa ao homem ou o homem ter que amar a mulher como Cristo amou a igreja? Meu irmão, você não sabe como Cristo amou a igreja. Sem reservas, sem economias. Ok? Vamos lá? Humilhação, construção, soberania, próximo slide. A importância dos livros históricos. Apresentarmos os 2 principais motivos. Revelar a presença de Deus e sua soberania entre o povo da história. Mostrar Deus o tempo todo sendo soberano. Segundo, registrar o desenvolvimento de toda a história do povo. Registro. Mostra Deus sendo soberano e mostra o decorrer da história do povo. Queria que vocês lessem isso aqui juntamente comigo, Joseph Agnus. Os livros históricos revelam nitidamente a linha de atuação de Deus,
revelando sua presença, da direção da história, seu juízo, sua misericórdia, seu caráter e seu propósito. E insiste em toda parte por uma santidade prática. Os fatos registrados são citados em toda a Bíblia. E tanto Jesus Cristo como os apóstolos, eles se referem como várias vezes, eles registram parte da história do plano de Deus para a redenção do homem, pela formação do seu povo, por meio do qual mandaria o mundo ao Salvador. Ou seja, o tempo todo o propósito do livro é esse: Deus soberano e registrar a história como se desenvolveu do povo. E aqui a gente conclui 4 períodos históricos relatados no livro, nos livros. Primeiro período, a conquista de Canaã até o fim do governo Juízes. Narram este período Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel e 1 Samuel dos capítulos 1 ao 8. Primeiro período, a conquista, o povo conquistando a terra prometida. Esse aí não vai estar na lauda, e outros virão que também não estarão na projeção. Tá? Segundo período, do estabelecimento da monarquia teocrática. Deus permitiu que houvesse rei, mas que não fosse uma monarquia, que fosse uma monarquia teocrática. Porém, Saul não quis ouvir a vontade de Deus, quis fazer a vontade dele. A divisão de Israel em 2 reinos. Narram este período 1 e 2 Samuel, 1 Reis, dos capítulos 1 a 11, 1 Crônicas e 2 Crônicas, dos capítulos 1 ao 9. Chamaríamos este período o período do Reino Unido. Neles estão sendo escritos os livros poéticos. Esse segundo período, o reino é um só, e haviam 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Ok? Quando só pessoas, existe crítico de plantão em tudo que é lugar, né, Reinaldo? Aí alguém já diz bem assim: olha, eu não gosto de pequenos grupos, porque igrejas de pequenos grupos é igrejas de grupinhos. Olha só, velho. Aí eu externo essa situação, porque se um dia você ouvir a voz de Satanás, você já vai saber que é ele que está falando, e você vai repreender com sabedoria. Gente, Deus tem uma nação, e o próprio Deus divide essa nação em 12 partes. Essa divisão não é por divergências, é por organização. Você entende que às vezes uma cidade é tão grande que ela precisa de distrito, querem fazer do BTN um distrito, né? É tão grande que precisa de distrito para facilitar a organização. Então Deus, quando pega o reino, está todo o reino lá, então ele divide em 12 tribos, mas nem sempre a divisão é algo ruim. Às vezes a divisão é partilha, é para o bem, não é para o mal. Agora, escute, tinha as 12 tribos, né? A tribo de Benjamim, de Manassés, de Efraim, de Rubens, de Dan, mas quando a nação de Israel entrava em guerra, havia um só reino. As tribos não estavam mais divididas, Braz. Elas estavam agora reunidas, Saulo. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, qual é o seu país? Brasil. Você deixa de ser brasileiro por estar na região do Nordeste, por estar no estado da Bahia? Você não se sente brasileiro em nenhum outro lugar? Nós somos brasileiros. A gente torce pela nossa cidade, nós torce pelo estado, mas quando o Brasil está em crise, ou quando para o futebol é mais fácil, não é? A gente torce às vezes para o nosso time estadual, nosso time regional, ou um outro time qualquer. Mas quando a seleção brasileira está, a gente já abraça flamenguista, vascaíno, corintiano, São Paulino, não é, Magno? Magno corintiano, tu abraça um São Paulino, Magno? Tá rindo por quê, Magno? É brasileiro e a gente tudo torcendo pela seleção brasileira, todo mundo feliz. Não é? Os irmãos entenderam. Então, quando a igreja está em pequenos grupos, é porque aquilo o evangelista Éder vai me ajudar agora. É o que ele sempre fala, a linguagem dos adolescentes. Porque está sendo uma bênção. Porque Éder e Kaline buscaram em Deus direção para falar a língua dos adolescentes. Antes, como é que os adolescentes estavam nessa igreja? Dispersos. Ninguém falava a linguagem deles. Né? E aí tivemos a direção de apresentar essa proposta. Eles buscaram em Deus e a cada dia estão
aprimorando esse chamado de falar a língua dos adolescentes. Os adolescentes, porventura, deixam de ser igreja, deixam de ser evangelizadora? Não. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, cuidado com essas críticas. Então, o próprio Deus aqui, era uma nação só, mas dividiu em 12 tribos. 12 tribos. Isso por organização. Não dividiu para que o povo vivesse dividido. Terceiro período, a divisão dos reinos. O cativeiro babilônico narra este período. É o período pós-exílico. A divisão do reino. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, irmãos. Quando ocorreu a divisão do reino, a gente vai falar isso melhor no livro de Reis. E eu queria convidar demais você, tem tanto mistério a ser revelado. Quando ocorreu a divisão do reino, 10 tribos ficaram no norte, com Jeroboão, e 2 tribos que foram Benjamim e Judá, ficaram no sul. Quando o reino foi dividido, escute o que eu vou dizer, o peso dessas palavras, o reino ficou fragilizado. O reino ficou fragilizado. Qual é a palavra que você lembra aí? Qual é? Sobre a casa dividida. Muito bem, Heraldo. A casa dividida não subsistirá. Quando a nação foi dividida, os outros povos ouviram isso. Eles estão fracos, é hora de avançar. Os sírios invadiram o norte. Os assírios, perdão, invadiram o norte. E os babilônicos invadiram o sul. Não foi simultaneamente, houve uma diferença, um intervalo de tempo que nós vamos ver isso. Agora, por que isso? Por quê? Porque o povo se dividiu. Hoje, quem são os nossos inimigos? São espirituais. Agora, deixa eu aplicar isso, ministrar aqui rapidinho, nós estamos concluindo. Quando o marido discute com a esposa, quem são os nossos inimigos? Efésios 6,12. A nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, é contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Você está discutindo com sua esposa, o reino está fragilizado dentro da sua casa, ou então você discutindo com o seu esposo, não é vice-versa. O inimigo está vendo, o inimigo vem avançando. Quem ele atinge? Os inocentes, os filhos. A maioria dos traumas das crianças não é fora de casa, é dentro do próprio lar, que ao invés de ser um lar familiar, se tornou um campo de guerra. Aí o filhinho cresce, sabe? Ouvindo o pai gritando com a mãe gritando com o pai. Isso vai trazendo perturbações, isso vai trazendo turbulência na vida dele. E lá na frente é ele que vai gritar com o pai e com a mãe. E quando alguém for repreender, dizendo, onde foi que você viu isso? Eu aprendi aqui dentro de casa. Então aí o inimigo vê o reino fragilizado. Isso é na família, pais e filhos, filhos e pais, o reino fragilizado. Ninguém ganha, todo mundo perde. Isso pode acontecer numa empresa, isso pode acontecer em um ministério, isso pode acontecer numa igreja, pode acontecer em todo lugar. O objetivo do inimigo é dividir. Quando ele divide, eu gosto muito de assistir aquele Discovery Channel e aquelas coisas todas lá que mostra. E você já percebeu que os predadores, eles fazem isso? Os leões, os felinos, eles cercam, estratégia, e eles dividem o bando. Porque quando eles conseguem dividir o bando de zebra, a maioria das zebras, eles conseguem tragar. E quem é que eles procuram? As presas frágeis, filhotes, ou então doentes. É ali onde ele vai. Então, uma geração de crianças, de adolescentes, e depois pessoas que ainda não têm uma saúde espiritual, são tragadas. Por quê? Por causa da divisão que acontece no reino de Deus, nas igrejas, em qualquer lugar. As estratégias do inimigo são as mesmas, gente. As táticas, ele não muda. Ele não muda. Ok? Quarto período, a volta do cativeiro e restauração judaica, ao silêncio profético, também chamado pós-exílico. Narra este período Esdras, Neemias e Esté. Ok? Deixa eu só falar isso aqui. A volta do cativeiro. Deus foi tão bom que eles voltam depois de 70 anos. Eles voltam para Jerusalém. E depois que eles voltam para Jerusalém, olha só. Você tem essa página branca aqui que divide o Antigo e o Novo Testamento? Ó. Entre Malaquias e Mateus tem essa página, né?
Sabe quantos anos ela tem? Sabe quantos anos essa paginazinha tem? 400 anos. Isso Deus em silêncio absoluto. Deus passou esse tempo todo em silêncio por causa da rebelião e da rebeldia do seu povo. Deixa eu só concluir aqui. Deus é maravilhoso demais. Como é bom andar com Deus. Como é bom servir a um Deus de amor, de misericórdia. Que depois de 400 anos de silêncio, eu não sei, eu lembro muito dos silêncios da minha mãe. É opressor, gente. Às vezes a gente queria alguma coisa, ela ficava em silêncio, né? É opressor. E de vez em quando eu faço esse mesmo silêncio com o Gabriel e Baia. Fala, pai. Agora 400 anos em silêncio. Meu Deus. Gente nasceu, gente morreu e Deus... Você já percebeu quando o professor fica em silêncio na sala de aula? Só um momento. O professor fala, né? Mas tem uma hora que ele fica em silêncio. Digam aí, magistrados, que momentos são esses? Quando ele está aplicando a prova, ele fica em silêncio. Ele está aplicando a prova. O surpreendente, de repente você está vendo Deus em silêncio, Deus está apenas aplicando a prova, para te aprovar e para te promover. Nenhum professor aplica a prova para reprovar, não. Não é, Magno? Nenhum professor aplica a prova para reprovar, não. A gente aplica a prova depois de ter dado a lição para que o aluno aprove. E depois que ele aprova, ele é o quê? Promovido à série seguinte. Provação, prova, promoção. Aí sabe o que eu acho lindo em Deus? É que depois de 400 anos em silêncio, Deus poderia mandar um juiz para falar, um sacerdote, um profeta, um rei, um patriarca, sei lá. Deus poderia mandar um anjo. Sabe o que acontece? Deus vem pessoalmente, na pessoa do seu filho Jesus. E aquele silêncio todo, escuta, e aqui a gente conclui. Aquele silêncio todo era para que você aprendesse a valorizar o tempo da visitação de Deus. Só dá valor a algo, a gente só tende a dar valor a algo quando a gente perde. Não é verdade? Quando você perde. Eu lembro quando eu machuquei meu joelho, fiquei lesionado, 9 meses, rompimento do ligamento colateral. Gente, eu sonhava correndo. Eu disse, quando eu estiver bem, eu vou voltar a correr na pista. Eu vou correr todos os dias. Eu ficava pensando, né? Depois fiquei bom, não adiantou nada. Mas eu ficava pensando nisso, né? E a realidade é essa, né? Pelo menos voltei a brincar de bola, né, Micael? Pelo menos tá. Mas quando a gente perde algo, a gente vê o valor que aquilo tem. Quando a gente volta, a gente dá mais valor, dá mais importância. Então, quando Deus faz os 400 anos de silêncio, é para que a gente aprenda a visitação. A mesma coisa quando alguém está afastado, disciplinado, ou então está impossibilitado devido a alguma doença de estar louvando, ministrando no altar. Depois que essa pessoa volta, ela volta com sede, ela volta com vontade. Ela volta com aquele entusiasmo que, segundo os gregos, era o Deus interior, a interpretação que eles tinham. Ela volta com toda aquela garra. Então, às vezes, Deus tira algo de nós temporariamente para instigar, despertar o valor que nós não atribuímos. E eu costumo dizer algo: só quem atravessou o deserto sabe valorizar a gota de uma água. Quem não atravessou o deserto desperdiça copos de águas. Mas quem atravessou o deserto valoriza até mesmo uma gota d'água.
Amém? Então, não sei se de repente Deus está em silêncio, mas Ele apenas está te provando para poder te aprovar, para poder te promover. Receba esta palavra como palavra de bênção para a sua vida. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.